noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo na carta aos Efésios e hoje nós vamos estar estudando capítulo 2, versículos 1 a 10. Eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje trazendo duas observações em relação a este texto que vamos estudar. Primeiramente, versículo 1 começa assim: Ele vos deu vida. Essa expressão também está presente no versículo 5, que diz: Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Quando a nossa Bíblia foi traduzida para a língua portuguesa, a fim de nos trazer uma melhor compreensão e entendimento do texto, o tradutor colocou também aqui no versículo 1, ele vos deu vida. Mas quando nós estudamos no original, na língua grega, o versículo 1, na verdade, começa com: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós, tendo esta consideração em mente, de que no original começa com: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós podemos então observar que aqui no capítulo 2, versículos 1 a 10, o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui o primeiro contraste entre a vida antiga e a vida nova, entre a vida do velho homem e do novo homem em Cristo. Aqui na sua carta nós vamos observar nos outros estudos, mas esse aqui é o primeiro contraste que Paulo vai fazer, porque nos versículos de número 1 a 3 ele vai mostrar a vida do homem no passado sem Cristo, e nos versículos 4 a 10 ele vai mostrar a vida do homem no presente estando em Cristo Jesus. Então vamos começar a observar aqui os versículos 1 a 3. E o apóstolo Paulo aqui, ele está relembrando então o passado do homem sem Cristo, o passado de seus leitores, sem Cristo, e ele está descrevendo esta vida. Primeiramente, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele vai repetir isso no versículo 5: E estando nós mortos em nossos delitos. Ele está mostrando que uma vida sem Cristo é uma vida morta em seus delitos, e pecados. Morto, a palavra no original, necros, ela é usada aqui por Paulo certamente no sentido figurado. Ele está indicando uma separação espiritual de Deus, que é a condição do homem caído desde lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram o Criador. Então, quando ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos, esse morto aqui é uma vida espiritual separada de Deus. Delitos são as transgressões, e aqui se referindo que uma vida sem Cristo é uma vida que vive transgredindo a lei de Deus, mas não apenas em seus delitos, mas também morta nos pecados, que é o estado, a condição de pecaminosos que nós temos diante de Deus. Então, o que Paulo está trazendo aqui é que o homem sem Cristo, ele possui uma vida morta em seus delitos, em suas transgressões e seus pecados. Mas nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo vai aqui trazer aos seus leitores como que é as características, dessa vida morta, separada espiritualmente diante de Deus. E ele, nesses dois versículos, por 3 vezes ele vai dizer, vai trazer a palavra segundo. Observa aí no versículo 2 que ele vai dizer: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Esse segundo que Paulo usa, ele está aqui se referindo à conduta diária de uma vida sem Cristo. É uma vida que segundo, ou seja, direcionada, controlada e governada. Primeiramente, nós vamos observar que a vida do homem sem Cristo é uma vida que possui uma conduta diária, controlada, direcionada, governada pelo príncipe da potestade do ar. Ele vai aqui dizer no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito
que agora atua nos filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência é porque desde, Adão, somos filhos, dessa desobediência de Adão, filhos do pecado. E observa que esse príncipe da potestade do ar, que o apóstolo Paulo está se referindo a seus leitores, é Satanás, que na palavra de Deus recebe nomes, também como diabo, adversário, acusador. E aqui Paulo está em 2 Coríntios 4, ele vai chamar o Deus deste século, mas aqui Paulo está o chamando de espírito, que agora atua nos filhos de desobediência, o príncipe da potestade do ar. E quando ele diz aqui no final do espírito que agora atua, esse atuar significa que ele está trabalhando, operando de modo efetivo. Ele está trabalhando, operando de modo efetivo na vida daquele que se encontra espiritualmente morto em seus pecados, separado de Deus, sem Cristo Jesus. Isso nos faz lembrar de João 10:10, que diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Então esse espírito que atua nos filhos da desobediência, o príncipe da potestade do ar, Satanás, ele está trabalhando, ele tem o propósito de roubar, matar e destruir. Então por isso que ele está atuando, está operando de uma forma efetiva nas vidas daqueles que se encontram sem Cristo Jesus. Uma vida sem Cristo, morta em seus delitos e pecados, separada espiritualmente de Deus, então, em primeiro lugar, é uma vida segundo, que possui uma conduta diária direcionada, controlada, governada pelo príncipe da potestade do ar. E esta ilustração talvez ela possa ser forte, mas é o que o texto está querendo dizer, que uma vida sem Cristo, na verdade, é uma vida no cabresto de Satanás. É como se Satanás está operando, agindo, para que possa impedir de que aquele que está sem Cristo possa enxergar a verdade de Deus que liberta. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então uma vida sem Cristo é uma vida governada, controlada, direcionada segundo Satanás, o príncipe da potestade do ar. É como se ele está ali mantendo essa vida no seu cabresto, conduzindo ela da forma que lhe agrada. Então, primeiramente, essa vida morta em delitos e pecados, separada espiritualmente de Deus, ela é uma vida que possui uma conduta diária direcionada, controlada, governada por Satanás, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, como Paulo está descrevendo aqui. Mas, segundo lugar, uma vida morta em seus delitos e pecados, separada espiritualmente de Deus, sem Cristo Jesus, é uma vida segundo, que possui conduta diária, controlada, direcionada, governada, como diz o versículo 2, pelo curso deste mundo, No original, a palavra que é usada aqui para curso, está também se referindo, a esse espírito, maligno de Satanás, como um poderoso espírito maligno, E ele está no controle desse sistema, do curso do mundo. Quando nós observamos 1 João capítulo 5,19, lá vai dizer que o mundo inteiro jaz, descansa sob, está debaixo do maligno, Ele é o príncipe deste mundo e ele torna o mundo sedutor. 1 João capítulo 2, vamos para lá. 1 João capítulo 2, nós vamos ver versículos 15 a 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou paixões da carne, a concupiscência dos olhos, ou paixões dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
O mundo passa, bem como a sua concupiscência, suas paixões. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então Satanás está agindo para tornar o mundo, as paixões da carne, as paixões dos olhos, a soberba da vida, sedutoras, para que possa impedir do homem desfrutar desta vontade de Deus, que é eterna, que permanece eternamente, para impedir o homem de desfrutar desse amor do Pai. Porque ele diz aqui, que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Satanás age para que o mundo seja tão atraente, tão atrativo, tão sedutor, que as pessoas possam permanecer sem Cristo, não desfrutando da vontade de Deus e do seu amor como um Pai. E vai dizer aqui que tudo que há no mundo, paixões da carne, paixões dos olhos, soberba da vida, não pode proceder de Deus do Pai, mas procede do mundo, desse espírito que age no mundo, de Satanás, o maligno, que está agindo para seduzir as pessoas e impedi-las de chegarem ao Senhor. E na primeira lição que nós tivemos, para que possa fazer sentido aquela primeira lição, onde nós estudamos a cidade de Éfeso, sua cultura, vamos lembrar que provavelmente esses leitores que estão recebendo a carta do apóstolo Paulo, possam ter se convertido através do ministério do apóstolo lá no início, quando ali ele chegou em Éfeso. E vamos lembrar que era sedutor viver em Éfeso. Os cultos a Diana, eles eram totalmente atraentes à carne, aos olhos, e era uma cidade ali que tinha um curso, um sistema muito sedutor às pessoas. Agora imagina que eles se converteram e agora estão em Cristo. Então Paulo está aqui talvez os relembrando, olha, outrora, antes vocês andavam segundo o curso do mundo. Então nós precisamos ter isso em mente também, porque é o que Paulo está querendo fazer eles lembrar. Olha, lembre que no passado vocês viviam assim, seguindo o curso do mundo, sendo seduzido por ele. E quando nós vemos aqui o espírito que está atuando nesse mundo, Satanás, nós vamos observar que a tentação de Adão e Eva no Éden, no paraíso, a forma que ele tenta é a mesma que ele usa para tentar Jesus no deserto, lá no Éden, quando ele tenta Adão e a Eva, diz que a Eva olha ali, vendo a mulher, em Gênesis 3:6, que a árvore era boa para se comer, ela era ali uma árvore boa para poder alimentar a sua carne. Ela também era agradável aos seus olhos, atraía os seus olhos. E também uma árvore desejável para trazer entendimento. Satanás vai dizer, olha, o dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele age na paixão da carne, na paixão dos olhos e na soberba da vida. E quando nós vemos a tentação de Cristo no deserto, ele primeiramente vai dizer, Jesus, por que você não transforma essas pedras em pães? Por que você não satisfaz a sua carne? Segundo, ele vai levar Jesus ali ao pináculo do templo e vai dizer, Jesus, atira-te abaixo, que Deus prometeu enviar os anjos para te guardar. Cita até a Bíblia. Então ele está ali trabalhando na soberba da vida, mostrando ali a Jesus, se você é filho de Deus, atira-te abaixo, prova que você é filho de Deus, que ele vai te sustentar com os seus anjos, como está lá no Salmo 91. E por fim ele vai mostrar todos os reinos do mundo a Jesus, vai trabalhar ali nas paixões dos olhos, e vai mostrar tudo isso eu posso te dar sem que você precise ir à cruz, é só você se prostrar e me adorar. Então observa que a estratégia usada por Satanás, por esse espírito que age no mundo, é a mesma, desde o Éden até hoje. Ele está agindo para seduzir as pessoas a permanecerem sem Cristo, não desfrutando da vontade de Deus e não desfrutando do amor do Pai. Então uma vida morta em seus delitos e pecados, separada espiritualmente de Deus primeiramente, é uma vida controlada, direcionada, governada em sua conduta diária pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Em segundo lugar,
é uma vida controlada, direcionada, governada em sua conduta diária pelo curso deste mundo, né? Esse espírito que age no mundo para seduzir as pessoas e impedi-las de chegarem até Deus. Mas voltando para Efésios, capítulo 2, no versículo 3, Paulo vai nos mostrar aqui, falando aos seus leitores, que uma vida morta em seus delitos e pecados, separada espiritualmente de Deus, também é uma vida que é direcionada, que é controlada, governada em suas condutas diárias pelas inclinações da carne. Ele vai dizer, entre os quais também todos nós andamos ou vivemos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que uma vida segundo, direcionada, controlada, né, pela carne. E quando ele está aqui dizendo carne, ele está se referindo aqui a corpo e mente. Né? É como se ele está falando aqui a nossa velha natureza humana caída no pecado, o corpo e a mente são inclinados, são tendenciosos a cumprir, a obedecer e a satisfazer de uma forma desenfreada as suas paixões, os seus desejos. Né? É uma vida conduzida, direcionada, né, às suas inclinações, às suas paixões, seus desejos do corpo e dos pensamentos, né? E nós precisamos lembrar que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e mesmo que ele peque, ele não perde essa imagem e semelhança de Deus, ele continua como Deus a pensar, a sentir e a agir. Porém agora essa imagem está manchada, a imagem de Deus está manchada no homem. Então agora o homem continua pensando, continua sentindo, continua agindo, mas não conforme a vontade de Deus, mas segundo as vontades, os desejos de seus pensamentos e da sua carne. Então, isso que Paulo está dizendo, uma vida sem Cristo, é uma vida controlada pelas inclinações da sua carne, né? Então, nós agora não mais, uma vez que estamos sem Cristo, pensamos, sentimos e agimos, né, de uma forma que nós vamos nos voltar para agradar a carne e não ao nosso Criador. Isso nos torna, sem Cristo, nos torna filhos da ira, porque o pecado, ele gera a ira de Deus. E às vezes nós podemos, né, só lembrar que Deus é amor, mas a Bíblia revela que Ele é um Deus santo, um Deus perfeito, que se ira contra o pecado. Quando nós vemos lá em João, capítulo 3, versículo 36, abra aí a sua Bíblia. João, capítulo 3, versículo 36. João 3, 36 diz: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E quando nós vemos também Paulo agora falando em Romanos, capítulo 1, versículo 18, você pode ler todo o capítulo 1 em casa, você vai ver como que Deus está irado com os pecados, a depravação humana, mas no 18 ele vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando ele diz aqui que detém a verdade pela injustiça, ele está dizendo, olha, que estão impedindo que a verdade de Deus venha sobre as suas iras. Se assemelha a um guarda no trânsito que vai impedir ali o trânsito de prosseguir, de fluir. Então, o que ele está dizendo aqui, os homens estão detendo a verdade de Deus, impedindo que ela avance, chegue até eles, e isso causa a ira de Deus. Ela se revela do céu contra esses. Então, observa que uma vida que é controlada, governada, direcionada em suas condutas diárias pelas inclinações da carne, é uma vida que vai gerar a ira de Deus, porque Ele é santo e Ele odeia e abomina
o pecado. Então o que Paulo está nos mostrando nos versículos 1 a 3, quando ele escreve aos seus leitores, é os lembrando da sua vida passada sem Cristo. E uma vida sem Cristo é uma vida morta, uma vida separada espiritualmente de Deus. Uma vida morta em seus delitos e pecados. E essa vida morta, separada espiritualmente de Deus, é uma vida que em suas condutas diárias, ela é direcionada, controlada e governada pelo príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo e pelas inclinações da carne. Mas agora, como Paulo vai dizer aqui no versículo 4 em diante, ele começa com o mas. Ele vai agora fazer o contraste, deixar o passado para trás e fazer-nos lembrar do presente. Ele vai dizer aqui agora, olha, mas, ou seja, agora em Cristo vocês possuem vida espiritual. Ele vai dizer aqui, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, estando nós nessa condição de morte espiritual, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o contraste da vida morta espiritualmente é a vida com vida espiritual, uma vida ligada em comunhão com Deus. É uma vida agora direcionada, controlada, governada em suas condutas diárias pelo Senhor, pelo próprio Deus, agora governando as nossas vidas. E versículos 5 e 6 ele vai repetir aqui, juntamente com Cristo, juntamente com Ele, mostrando que esta vida que nós recebemos, ela é recebida em Cristo, por causa de Cristo, através de Cristo. Então, novamente, como nós temos isso que é o propósito da carta, nós vimos na lição anterior, tudo vai girar em Cristo, é centrado em Cristo. Nós recebemos vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos. Mas agora então, nos versículos 4 a 10, o apóstolo Paulo vai aqui nos trazer as características desta vida espiritual em Cristo. Primeiramente, ele vai nos mostrar que essa vida, agora com vida espiritual em comunhão com Deus, não mais morta, é uma vida dependente da obra de Cristo. É uma vida dependente da obra de Cristo. Ele vai aqui nos mostrar que nós recebemos vida, e isso não é por mérito humano. Nós não podemos alcançar por nossos próprios esforços, mas ela depende totalmente da obra de Cristo Jesus. Olha só, versículo 4, ele vai dizer, mas Deus, sendo primeiramente rico em misericórdia, éramos merecedores da sua ira, mas ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor que ele nos amou. Isso me faz lembrar do que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai dizer em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, em sua rica e infinita misericórdia, por causa de seu grande amor com que nos amou, e no versículo 5 ele vai dizer, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele vai repetir no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Então a rica misericórdia, o grande amor e a sua maravilhosa graça, pela graça de Deus é que nós somos salvos, que nós recebemos vida espiritual em Cristo Jesus. Isso me faz aqui, esse contraste que Paulo faz, me faz lembrar de Romanos 5, que ele vai ali mostrar, olha, antes de nós irmos ao Senhor, ele já nos amou. Ele nos amou, ele vai dizer no texto capítulo 5, versículos 1 a 11, nós éramos ímpios, nós éramos inimigos de Deus e nós éramos pecadores, mas ainda assim ele nos amou. 1 João também, capítulo 4, versículo 19, vai dizer, nós
né, o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então Deus derrama por sua graça, né, o seu amor em nós. E esta graça, né, nos traz essa salvação, essa vida espiritual em Cristo Jesus. E versículos 6 e 7 vai dizer: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, novamente, bondade para conosco em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que até nos séculos vindouros a riqueza da graça de Deus vai ser também ali revelada, demonstrada. Ela já se revelou para nos salvar, tem se revelado para que nós possamos ver por meio dela, mas nos séculos vindouros essa suprema riqueza de sua graça, essa bondade para conosco em Cristo Jesus, vai ser revelada também ali pelos séculos vindouros. Mas nós precisamos observar aqui nos versículos 6 e 7 que é por meio de Cristo, juntamente com Ele, nós somos, ressuscitados, morremos para a nossa velha natureza e recebemos vida juntamente com Ele. E observa que aqui Paulo vai falar na centralidade da ressurreição de Cristo, que não apenas pela sua morte, que ali é revelada a misericórdia, a rica misericórdia, o amor, a graça do Senhor, mas também na sua ressurreição, quando Ele é ressurreto dentre os mortos, Ele está vivo, e porque Ele vive, nós agora também podemos ter vida com Deus, juntamente com Ele. Fomos ressuscitados no âmbito espiritual juntamente com Cristo. Podemos ter vida com Deus, porque Cristo vive. Amém? Então, tudo centralizado em Cristo. E ele ainda vai falar aqui no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não é mérito de vocês, mas é dom, favor, graça de Deus. E me lembra, Romanos 6,23, porque o salário, a consequência do pecado é a morte. O que nós merecemos, o que nós trabalhamos, a consequência dos nossos pecados é a morte, a separação espiritual aqui e pela eternidade de Deus. Mas vai dizer ali o texto na sua continuação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em versículo 9 ele vai dizer: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, essa vida espiritual que recebemos em Cristo, não é mérito humano, não vem de nós, não por nossos esforços, não por nossas obras. Triste do homem que pensa que será salvo, que receberá a vida eterna, que possui vida com Deus por causa de suas obras. Não é por obras, mas é pela graça de Deus, pelo dom, o favor de Deus, sua rica misericórdia, seu grande amor e a riqueza da sua graça, que nos traz tamanha salvação, que nos tira dessa vida morta em seus pecados, separado de Deus, e nos traz vida. Porque Cristo vive, nós também podemos ter vida com Deus. Então, nós observamos primeiramente que essa vida espiritual em Cristo é uma vida totalmente dependente da obra de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Mas, em segundo lugar, nós observamos que essa vida espiritual, ela exige, ela envolve fé na pessoa de Cristo. Fé na pessoa de Cristo. Novamente, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, A palavra aqui original fé, confiança, E ela está ligada a uma fidelidade, um compromisso com Cristo, porque às vezes as pessoas também não conseguem saber o significado correto de fé, porque hoje todo mundo pode ter fé. Podemos ter fé em vários deuses, podemos ter fé em religião, fé em pessoas, mas essa fé aqui é a fé
na pessoa de Jesus Cristo, única e exclusivamente na pessoa de Cristo, devido à sua obra na cruz, sua crucificação, sua ressurreição, que vem comprovar a sua obra de justificação na cruz. E nós precisamos entender que para que nós possamos receber essa salvação, termos vida com o Senhor, nos exige fé, não há obras. Não há nada que possamos fazer, o que nos é exigido é fé. Fé na pessoa de Cristo, uma fé que vai nos levar à fidelidade, a um compromisso com a pessoa de Jesus. Porque também podemos dizer, não, eu tenho fé em Jesus, eu creio que Ele existiu, eu creio na sua obra na cruz, eu creio que Ele ressuscitou, mas não é apenas crer, em nossos pensamentos, mas é viver de fato em fidelidade, num compromisso com Ele. Quando nós observamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, esse crer, o verbo no seu significado original significa que é um crer contínuo, que vai nos levar de fato a atitudes de fidelidade e compromisso com Cristo para sempre, pelo resto de nossas vidas. Não é apenas crer hoje, mas crer hoje, amanhã e para sempre. É uma fé contínua que envolve fidelidade e compromisso com o Senhor Jesus. E agora, só para que nós possamos entender às vezes alguns problemas que temos aí com estudiosos da Bíblia, é que no versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Alguns vão dizer que esse isto está se referindo à fé, ou possa estar se referindo à graça, E aqui de fato nem a graça nem a fé, porque nós observamos que tudo Paulo está falando aqui é da salvação, dessa vida espiritual com Deus. Nós precisamos aqui reconhecer pelo próprio texto que esse isto significa esta salvação, esta obra, essa vida espiritual que recebemos juntamente com Cristo. Nada disso pode vir de nós. Nós não podemos alcançar isso por nossos próprios esforços. É dom de Deus, é uma obra gratuita em Cristo que nós recebemos, Seria forçar o texto, para fazê-lo encaixar às vezes em um sistema de crença doutrinária, nós dizemos que o isso está se referindo à fé, Mas tudo que Paulo está falando é que essa vida que recebemos em Cristo, ela não é mérito humano, ela não se pode alcançar por obras, mas pela rica misericórdia, pelo amor de Deus e por sua graça. Então esse isto significa essa obra de salvação que nos traz vida. Isso não vem de nós, isto é dom de Deus, porque envolve fé. A fé, nós exercitamos ela, Então dizer que aqui está dizendo que a fé vem de Deus também, não, a fé é o que nós empenhamos, colocamos na pessoa de Jesus Cristo, que não vem de nós, é toda essa obra que nos traz vida, que nos traz salvação. E nós observamos, vamos para Romanos 3, Paulo está falando essa questão também de obras, Romanos capítulo 3, eu gosto muito desse texto. Nós vamos ver aqui desde o versículo 19 até o fim do capítulo, até o versículo 31. Acompanhe aí na sua Bíblia, porque é um texto também importante que vai acrescentar muito nisso que nós temos visto. Que existe fé, não é por obras. Ninguém é salvo por ser uma pessoa boa, Porque nós vamos observar aqui, vamos ver o versículo 9 e 10. Romanos 3, vamos começar com 9 e 10, depois a gente vai para o 19. Olha só, Romanos 3, 9, Paulo está dizendo que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando isso por causa do povo judeu, o povo de Israel. Será que o judeu tem alguma vantagem por ele ser o povo escolhido de Deus? Ele já vai responder que não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, olha que Paulo vai dizer todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Diante de Deus não há pessoas boas.
né? Podem existir pessoas religiosas, pessoas com uma boa índole, pessoas com uma moral muito boa perante a sociedade, mas diante de Deus, todos somos pecadores. Todos somos pecadores diante de Deus. E não há, desde a pessoa que possa ser considerado um assassino e matar 10 pessoas, dentre aquele que jamais seria capaz de matar uma formiga. Todos somos pecadores diante de Deus. E aí, pulando para o 19, Paulo vai começar a falar isso. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, até aqueles que estão vivendo na lei, como é o caso aqui no texto do judeu, tudo que a lei diz é para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado, declarado justo diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele está dizendo, essa manifestação da justiça de Deus é em Cristo. E isso é testemunhado pelo Antigo Testamento. A própria lei e os profetas apontavam para essa manifestação da justiça de Deus em Cristo. Ele vai dizer no versículo 22, justiça de Deus, mediante ao que? A fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é mediante a fé em Cristo, né, quando cremos em Cristo, mas somos justificados gratuitamente. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé novamente, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm novamente fé em Jesus. Então ele vai dizer, onde pôs a jactância, o orgulho, foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, a lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Paulo já vai responder sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, aquele, né, que está na lei do judaísmo, lá, aquela lei que o Senhor começou lá com Abraão, e mediante também a fé, o incircunciso, aquele que não está cumprindo a lei mosaica. E versículo 31 ele vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, Paulo vai aqui também dizer, exige fé, mas é gratuitamente, é pela graça, porque somos pecadores, não há nada que possamos fazer para agradar o Senhor, a não ser colocar a fé naquele que satisfaz a sua ira, que é a sua justiça revelada a este mundo. Então esta vida espiritual, vida com Deus, é uma vida dependente da obra de Cristo. É uma vida que exige fé na pessoa de Cristo. Mas ele vai voltando para Romanos capítulo 2, Paulo vai dizer no versículo 10, que também essa vida espiritual em Cristo, a vida com Deus, não mais morta em seus pecados, ela é uma vida que conduz ou resulta em boas obras, né? É uma vida que conduz às boas obras de Cristo, vai resultar em boas obras. Nós vemos aqui Efésios 2:10, que diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, pois somos feituras dele. Né? Esse feitura aqui, a palavra significa, né, de fato, como se fosse um poema, algo criado, né? Teve um criador, somos feitura dele. Mas agora vai dizer criados em Cristo Jesus, como Paulo vai dizer em Romanos 5, versículos 12, né, até o final do capítulo, né? O primeiro homem é criado em Adão,
E assim por Adão vem o pecado e passa a morte a todo homem, mas agora vem Cristo, o segundo Adão, o último Adão, e todo aquele que se entrega a Cristo agora está sendo agora justificado por causa de Cristo também, no mérito de Cristo. Então nós agora somos criados em Cristo Jesus com qual finalidade? Para as boas obras, né? Para boas ações, para boas atitudes. E aqui nós vamos ver o contraste de Paulo, porque ele vai dizer: criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele vai dizer lá em cima: andamos antigamente segundo o príncipe da potestade do ar, andamos antigamente segundo o curso do mundo, andamos antigamente segundo as inclinações da carne. Mas agora nós devemos andar em boas obras em Cristo Jesus, já preparadas para nós, né, de antemão, né? Deus já tinha tudo isso preparado para nós de antemão, para nós andarmos em boas obras. Então aqui Paulo termina esse contraste entre o passado sem Cristo, morto, separado de Deus, com a vida agora no presente em Cristo, em comunhão, uma vida ligada espiritualmente a Deus, né? Então o que Paulo está mostrando aqui é que agora essa vida em Cristo é uma vida para boas obras. E Tiago, né, 2,17 vai nos falar, né, que a fé sem obras ela é morta, né? E alguns às vezes têm um problema com isso, vai começar a falar que a salvação é por obras, mas já vimos que a salvação não é por obras, né? Mas a salvação, a fé em Cristo deve nos conduzir às boas obras, né? Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos para viver em boas obras, né? Então nós observamos que as obras não são a causa ou a razão da nossa salvação, mas são o produto, o fruto, o resultado dela. Então, se nós depositamos a nossa fé em Cristo, vai resultar em andarmos, em vivermos em boas obras, né? Em Cristo Jesus, vai nos conduzir às boas obras, né? E esse andar, Paulo usa muito em Efésios, ainda vamos ver, dentro do próprio Efésios ele vai falar, né? Quando nós observamos aqui, olha só o capítulo 4, versículo 17, ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis. Voltando para o versículo do capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Capítulo 5, versículo 8, ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, né? Gálatas 5,16, que Paulo também escreve, né? Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Romanos, né? Voltando para Romanos, capítulo 6, no versículo de número 4, Paulo vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? E quando nós vamos para Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer também, capítulo 13, versículo 13: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então Paulo usa muito, né, o andar, o viver, né, agora em Cristo Jesus, de uma forma diferente de antes, quando nós andávamos ou vivíamos sem Cristo Jesus. Então tudo isso vai ser resultado da nossa fé em Cristo. Depositamos a fé em Cristo por causa da sua obra, da qual nós dependemos para a nossa salvação, e o resultado é que nós agora vamos viver nessas boas obras, né? Como Cristo Jesus, a sua semelhança, vivendo aqui da forma que ele viveu. Então esse texto ele é lindo, porque nós vamos observar esta obra de salvação que vem através de uma vida em Cristo Jesus. Éramos mortos em nossos delitos e pecados, uma vida morta, separada espiritualmente de Deus,
controlada, direcionada, guiada, né, segundo o príncipe da potestade do ar, no cabresto de Satanás, seguindo o curso do mundo, o sistema, o pensamento, as filosofias do mundo, também segundo as inclinações, os desejos e as vontades da carne e dos pensamentos, dominados por nossas paixões. Mas através dessa obra de Cristo, né, pelo amor, misericórdia e graça do Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou, nós também agora recebemos vida com Cristo. Isso não vem de nós, não há mérito algum humano, por nossas obras nós jamais poderíamos alcançar. Isso é um dom, é favor, é graça e misericórdia de Deus. Só nos exige fé, fé na pessoa de Jesus. E esta fé, né, esta vida que recebemos em Cristo vai nos conduzir às boas obras em Cristo Jesus. Então, nós podemos, né, observar aqui e agora por uma forma prática, que se nós recebemos vida espiritual em Cristo, novamente eu quero te fazer a mesma pergunta que eu tenho feito nas duas primeiras lições. Você está em Cristo ou sem Cristo? Se você ainda está sem Cristo, eu gostaria de hoje te fazer um apelo. Diante de tudo que temos ouvido, e olha que só estamos no início da carta de Efésios, mas nós vimos, né, na primeira lição, como que Paulo chega em Éfeso, as conversões que ali ocorrem, porque ouvem do Evangelho de Cristo, comprovam Cristo na vida do apóstolo Paulo. Capítulo 1, como estudamos na última lição, quanta bênção espiritual em Cristo, salvação quando ouvimos e cremos no Evangelho. Recebemos tantas bênçãos espirituais para desfrutarmos em Cristo. Mas olha agora como que Paulo aqui no capítulo 2 está fazendo esse contraste de uma vida morta em seus pecados, uma vida no cabresto de Satanás, uma vida seguindo cursos, filosofias, a onda do mundo, as modas do mundo, uma vida segundo as paixões da carne, que agrada a carne, mas ainda assim continua vazia, que não satisfaz a alma, apenas agrada o corpo, a carne, os olhos, a soberba da vida, mas não satisfaz a alma. Olha, mas isso tem que fazer parte da vida passada sem Cristo, desconectada de Deus, separada de Deus, desligada de Deus, morta. Mas em Cristo podemos receber vida espiritual, vida com Deus. E você está em Cristo ou sem Cristo? E há uma série aí, né? E eu lembro que, né, quando eu jogava desde a época do Play 1, né, quando surgiu o jogo Resident Evil, né, os mortos-vivos, né, eu gostava de jogar aquele jogo. Ele era de suspense, um pouco de terror, né, eu ali jovem, queria ter aquela adrenalina de jogar aquele jogo no escuro, para sentir a minha manete ali vibrando, quando um morto-vivo vinha para comer ali no jogo, meu cérebro, né? E eu sei bem que uma das séries que mais tem feito sucesso, principalmente no meio dos jovens, é esse The Walking Dead. E, na verdade, essa é a maior ilustração do que Paulo está dizendo aqui. Uma vida morta em seus delitos e pecados se assemelha a esse filme dos mortos-vivos. É uma vida que o coração está batendo, está andando. Vai trabalhar todo dia, vai estudar. Respira, acorda, vive todo dia, se alimenta, ganha dinheiro, perde dinheiro, fica feliz, fica triste, se aborrece, fica em paz e vai vivendo, mas espiritualmente está desligado de Deus. A alma, o espírito não tem conexão com Deus. Está vivo fisicamente, mas está vivendo espiritualmente separado de Deus. Essa é a vida morta sem Cristo Jesus. Se assemelha a um morto vivo diante do Senhor. Mas uma vida que se entrega a Jesus Cristo e passa a viver em Cristo é uma vida que agora o corpo está nessa terra, mas a alma já começa a estar em conexão com Deus, se preparando para a vida eterna. E eu quero ir para Colossenses, que vai dizer assim, lembra que Colossenses é uma carta considerada irmã de Efésios, então Paulo está dizendo, Colossenses 3, 1 a 4,
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha como ele está mantendo a mesma ideia aqui de Efésios. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, uma vida espiritual agora é uma vida que vive sim nessa terra, mas em conexão com Deus, tem vida com Deus e está se preparando para a eternidade com Ele. Então você está em Cristo, sem Cristo. Você é um morto vivo, está vivendo nessa terra, mas sem Cristo está desligado, separado espiritualmente de Deus. Você tem recebido vida em Cristo Jesus. Não mais viva morto em seus pecados, segundo Satanás, no cabresto dele, segundo o curso do mundo, as modas, as filosofias do mundo, segundo as paixões da carne, que satisfaz o corpo, o pensamento, a mente, mas que não satisfaz a alma, não consegue preencher o vazio do coração. Em Cristo recebemos vida. Mas também, se estamos sem Cristo, eu gosto também de dizer que nós temos um registro no cartório de nascido vivo, porque nascemos vivos, temos o registro de nascimento, mas no cartório da terra. Mas e no cartório celestial? O seu nome está escrito no livro da vida? O seu nome está registrado no cartório celestial? Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele fala: é necessário, importa-vos nascer de novo. Ele não entendeu, lógico, falou: eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Jesus fala: olha, não é o nascimento espiritual, não é o nascimento físico, esse você já teve, mas é o nascimento espiritual. Então, no seu dia do seu aniversário, o dia que você veio este mundo e foi declarado nascido vivo, e teve o seu registro no cartório pelo seu responsável, mas qual foi o dia que você nasceu de novo, recebeu vida, declarado vivo em Cristo, e o seu nome foi registrado no cartório celestial? No cartório celestial o seu nome consta, ou você é morto em seus pecados? Em Cristo recebemos vida espiritual. Nosso nome é escrito no livro da vida. Mas então nós observamos que em Cristo nós temos vida. E eu gostaria de então colocar 3 características finais dessa vida na prática. É uma vida transformada. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se assemelha a uma casa e é reformada. E como você pode observar por essas imagens, eu tive de lidar com obra uns anos atrás e eu fiz questão de ir tirando as fotos, que é muito interessante quando nós vemos o antes e o depois. Você tem um antes e um depois? A sua vida tem sido transformada desde aquele dia que você se entregou a Cristo e nasceu de novo? Sua vida tem de fato sido transformada por Cristo, do velho homem para o novo homem? Essa é a vida que Cristo traz, uma vida transformada, uma vida onde tudo possa estar ali caído, mas Ele levanta, triste, mas Ele restitui alegria, traz vida, E uma pintura às vezes, como que já traz vida para uma casa, para um cômodo de uma casa. Então essa é a obra de transformação que Jesus quer operar e fazer nas nossas vidas. É uma vida transformada, mas também é uma vida abundante. João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E às vezes se confunde essa vida de abundância, não significa uma vida cheia de riquezas, de prosperidade material, sem problema algum. Isso é o falso evangelho que é prometido e pregado.
Mas essa vida abundante é uma vida satisfeita, uma vida plena, completa, que independente dos bons e maus momentos, se Deus faz ou deixa de fazer, se Deus realiza ou impede, se estamos bem ou mal, se tudo vai bem ou mal, não depende nada disso, porque é uma vida abundante, é uma vida completa, uma vida feliz, uma vida satisfeita. Como Paulo vai dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como ser honrado, de tudo em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância ou escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. É uma vida abundante, uma vida com propósito, que sabe de onde veio, por que está aqui e para onde está indo. E assim, nos bons e maus momentos, é uma vida satisfeita, completa e plena em Cristo Jesus. Então é uma vida transformada, é uma vida abundante, mas é uma vida eterna. Começa aqui, mas vai durar por toda a eternidade. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça na eternidade no inferno, mas tenha a vida eterna com Ele. Já vivemos aqui, experimentando a comunhão com Ele, confiando e aguardando o dia que vamos para o encontro com Ele, vamos ver como Ele é e viver eternamente com Ele, onde tudo se completará. Mas Ele já quer começar a fazer essa obra de salvação aqui, para que ela comece a ser realizada. Exige fé em Cristo, porque tudo depende da sua obra de salvação na cruz e sua ressurreição. Exige fé. Então nós precisamos estar em Cristo para recebermos vida espiritual, uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida que é eterna, uma vida em boas obras, uma vida segundo Jesus, uma vida com sentido, uma vida com propósito, não mais morta, separada de Deus, no cabresto de Satanás, segundo o curso do mundo, segundo as paixões da carne que não satisfazem a nossa alma. Nós possamos estar em Cristo, desfrutando de vida espiritual, de comunhão com Deus. Que em Cristo nós não possamos ser mortos-vivos, mas vivos mortos para o pecado. Que em Cristo nosso nome não esteja apenas no cartório, registrado no cartório onde nascemos, mas no cartório onde nós nascemos de novo. Que em Cristo nós possamos desfrutar de uma vida transformada, abundante e eterna. Que Deus te abençoe, que você esteja em Cristo, tendo vida espiritual em Cristo Jesus. Amém.